Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conservando a Verdade. A paz do Senhor aos irmãos. Vai deixando aí o seu like ou o seu dislike, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário para que a gente possa estar postando mais vídeos. Meu irmão, eu tô aqui na sala de casa porque ali no quintal estão os meus filhos, né, brincando. A mulher tirou o dia para estar dando uma geral e aí eu tô aqui na sala. Eu gostaria de comentar hoje sobre um assunto acerca de política. Na verdade é um assunto de uma propaganda que eu vi em um canal que a gente assiste aqui. E aí a gente viu a propaganda, e a propaganda é de um jornal nacional, um jornal impresso nacional, certo? Muito conhecido no Brasil todo. E a propaganda ela tem os seguintes dizeres: a atual democracia do Brasil tem 35 anos. A maioria dos eleitores tem menos de 30. E o dito jornal vai completar, na verdade, 100 anos, certo? Quando eu vejo essa... E aí eles dão uma frasezinha acerca da liberdade, né? Dando uma clara visão de contra a ditadura. Ditadura essa que até então a gente não vê imposta no atual governo pelo executivo, né? A gente vê de outras partes, através do STF, né? A gente vê os arroubos do STF, as ações ditatoriais interferindo nos outros poderes, mas a gente não enxerga isso no executivo como muitos diziam que seria com a eleição do atual presidente, certo, da República. Por causa de algumas características dele, as pessoas acreditavam que acabaríamos na ditadura e, infelizmente, ele se demonstra ser o mais democrático entre os três poderes, certo? O que a gente percebe é que desde a proclamação da República, o Brasil ele vem vivendo várias fases de uma democracia, certo? Que vem se partindo com o decorrer do tempo. A gente vê que com a proclamação da República houve ali aquela democracia que era comandada pelos coronéis, o coronelado, certo? Que obrigavam as pessoas a votar nos seus candidatos, certo? E assim constituía-se a democracia do país, sendo regida por aqueles que eram escolhidos pelos coronéis. Vimos, partindo também do coronelado, uma ditadura sim, de Getúlio Vargas, certo? Nos idos dos anos de 1930, certo? Quando ele passou 15 anos presidindo o Brasil. Isso sim foi uma ditadura onde ele perseguiu, matou, aprisionou, sequestrou, sumiu com pessoas, e a história coloca esse homem como um herói nacional, é conhecido como o pai dos pobres, né? Muitas fundações no Brasil recebem o seu nome, e quando a gente vai ver na realidade, a gente vê que não foi bem assim, certo? Mas incrivelmente aquele homem ele conseguiu o amor, né? A paixão do povo, certo? Que alguns anos depois o reelegeriam presidente da República, o que culminaria com o seu suicídio em 1954, certo? A partir daí, o Brasil passou por grandes reformas democráticas, certo? A construção de Brasília, o que afastou o povo do centro republicano, que era no Rio de Janeiro, certo? Ali no Palácio do Catete. E aí a gente vê também que os políticos ficaram isolados, certo? Quando Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e muitos outros tiveram a ideia de construir a capital do Brasil no centro dessa nação continental. E vemos, né, quando em 64 houve o dito, entre aspas, golpe militar, que a partir de então o Brasil começou a ser governado por militares, por generais militares, certo?
O primeiro foi Castelo Branco, e assim se sucederam, até que Ernesto Geisel decidiu dar abertura política, certo? E iniciar a redemocratização, o que culminou com o final do mandato do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, certo? Em 1985. É interessante que desde então, nesses 35 anos que o Brasil tem de redemocratização, o Brasil tem sido governado por partidos de vertente ideológica progressista, certo? Partidos que têm muitos em suas siglas o S do socialismo, certo? Muitos com ideais que vão baseados no Manifesto Comunista de Karl Marx, certo? E muitos com pensamentos que não vão baseados na filosofia progressista de um progresso contínuo, mas um progressismo que abre vertentes para o abortismo, para movimentos feministas, para movimentos LGBTs e para outros tipos de movimentos e outras formas de ações que pseudo-progressistas, certo? Como a liberação das drogas, para que ganhem apoio da sociedade, certo? É interessante que nesse período de 35 anos nós tivemos presidentes que foram empichados, certo? Entre eles, presidentes que foram no período do governo militar participantes de grupos paramilitares, participantes de grupos considerados inimigos da sociedade, de grupos revolucionários, armamentistas, certo? De grupos rebeldes. Entre eles nós tivemos uma presidenta, uma presidenta, como muitos dizem, que foi empichada nos últimos anos e que, graças a Deus, não conseguiu ser eleita senadora pelo estado de Minas Gerais. E nós vemos, certo, o Brasil passar por toda essa transformação e por vários golpes, incluindo o mensalão, o petrolão, a questão do BNDES, a questão dos Correios, certo, o que tornou o Brasil um polo de corrupção. Preste bem atenção, certo? O Brasil se tornou nos últimos anos um polo de corrupção, certo? Por esses governos. Inclusive por um governo de sigla muito conhecida, o famigerado PT, que na verdade é considerado por muitos uma ORCRIM, uma organização criminosa. E pela primeira vez na história nós vemos um governo de vertente conservadorista, certo? Com a ascensão do conservadorismo a partir da eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, nós vimos muitas mudanças no país, certo? Na ideologia do país e no aparecimento desse país que é sim 90% conservador, certo? Quando nós vamos em canais de youtuber conservadores, nós encontramos isso, certo? Uma grande massa que se manifesta ali e uma grande massa que é oprimida por expressar o seu ideal conservador, certo? Nós temos um presidente que defende a pátria, que defende a família, que defende a religião, que defende a sociedade, certo? Que quer o emprego para o povo. E quando a gente vê isso, e a gente vê agora essa perseguição de um dos poderes contra os conservadores, a gente enxerga bem qual é o ideal desses que estão no poder. Nesses 35 anos, esse país ele foi conduzido pelo socialismo e muito do socialismo ainda está nele. Mas eu acredito que com essa ascensão do conservadorismo por meio do atual presidente, eu acredito que esse socialismo que ainda está entranhado em muitas instituições brasileiras há de cair, certo? Assim como caíram os poderosos que se achavam, assim também cairá essa ideologia que tem destruído a nossa sociedade e tem mantido o nosso país como um país ainda com aquela
aquele pensamento de país vira-lata, sendo ele uma grande potência mundial. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.